Afinal de contas, as comprinhas da Shein e da Shopee vão ser taxadas ou não vão? Lula voltou atrás? Lira tá querendo taxar? O que tá acontecendo no mundo da economia, lá no Ministério da Fazenda e outros locais que a gente não sabe? A situação é a seguinte, vamos trazer ali, vamos fazer uma retrospectiva para que a gente entenda como começou essa história. Vocês estão vendo aqui que eu tô de casaquinho porque o tempo deu aquela refinada aqui na Grande São Paulo. E antes de começar o assunto, eu já vou te pedir para você se inscrever e para você também dar um like, compartilhar com alguém que se interessa e que adora fazer uma compra na Shopee, porque afinal de contas, esse tipo de medida pode impactar o nosso bolso de alguma forma. E assim você ajuda esse canal a crescer, porque é difícil crescer canal no YouTube e eu tenho conta para pagar e um filho belíssimo para criar. A questão é a seguinte, né? Fazendo uma retrospectiva ali do que foi a questão das comprinhas, a gente tem que lembrar de um momento crucial, que foi ali uma junção de alguns empresários brasileiros que falaram assim: e se porventura jogar aí para cima uma barreira tarifária, porque a gente está perdendo muita venda por causa dos produtos chineses. Então, basicamente, a Shein, a Shopee e tudo mais, os produtos importados que estavam vindo deles, a galera, como o velho da Van, o pessoal da Multilaser, essa galera aí desse ramo, eles viram suas compras reduzindo, né, suas vendas diminuindo, e isso obviamente que deixou todo mundo bem preocupado. Então eles chegaram, isso desde a época lá do governo Bolsonaro, e já começaram a articular esse tipo de coisa. Só que uma das questões principais aqui é que não estão sendo olhados todos os lados dessa grande discussão que envolve taxação de produtos importados. E é aqui que a gente vai tentar conversar sobre isso. Hoje, a gente precisa lembrar que ICMS já é cobrado, o IVA, que é da reforma tributária, tá para ser aprovado, então vai começar a ser implementado também. Existem outras coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar sobre taxação. Eu vou mostrar para vocês aqui dois lados da moeda, e como eu já comecei a falar do Vai da Van e da galera lá, eu vou puxar exatamente esse lado para a gente poder entender um pouco melhor. Primeira coisa, quando a gente está falando sobre o mercado interno, a ideia de botar uma barreira tarifária, o que é? Você cobrar um imposto e aí você vai desestimular que as pessoas comprem. E é isso basicamente que tentam fazer. Porque se você coloca um imposto, então aquele produto que valia, sei lá, R$100, ele vai começar a valer 170. Então, em determinados momentos, em algumas situações, vai valer a pena que você faça o quê? Você compre no mercado local. Então essa é uma barreira, uma medida protecionista focado em não dinamizar o setor externo, né? Não dinamizar outra economia e tentar focar na nossa. Esse movimento de barreira tarifária é algo muito fácil, é simples de ser feito. É só você lá numa canetada, pronto, acima de $50, você vai ter um imposto ali a mais para você ser cobrado. Só que é rápido e é uma medida fácil de ser feita. Só que a gente precisa lembrar de quem que está fazendo esse tipo de coisa. Porque se a gente compara, por exemplo, dentro aí da sua cidade, provavelmente você tem, sei lá, papelarias. Eu acredito que toda cidade tem papelaria que reduziu de tamanho ou fechou. Por quê? Porque hoje, o segmento, os artigos de papelaria, muitas pessoas compram online dessas lojas também, importam e as empresas ficam com baita rombo porque elas não conseguem comportar mais o custo físico. Então, é aluguel, é mais mão de obra, enfim, são várias outras questões que não entraria aqui em discussão. E o lado online começa a ganhar mais representatividade. Isso é um problema? Tecnicamente, não. Mas o mercado interno, ele sofre em uma grande parte os pequenos negócios, que são os que mais geram emprego no Brasil. Quando a gente está falando de velho da Van, quando a gente está falando do ramo da Multilaser e por aí vai, a gente precisa focar de que eles estão reivindicando pelo direito que eles importem para vender mais caro aqui pra gente. Mas a Cris Modas, que toda cidade tem uma Cris Modas. A Cris Modas, ela tá perdendo muito, muito com a competitividade chinesa. E a competitividade chinesa, ela é muito mais agressiva do que, por exemplo, o fast fashion aqui dentro do Brasil. Então, se a gente está falando, por exemplo, da competição direta com a China, a gente precisa colocar na balança de que a mão de obra é mais barata lá, de que a matéria-prima é mais barata, a logística é mais barata, há uma enorme produção em grande escala. Então, tudo isso vai fazer com que esses produtos cheguem ao Brasil, mesmo muitas das vezes com a taxação, ainda mais baratos. E isso vai aniquilando aos poucos, só
que, de uma maneira às vezes até muito mais rápida do que o mercado consegue se adaptar, porque tem essa discussão também, das pessoas precisarem fazer essas adaptações, o mercado conseguir, tipo, vamos, tá melhorando, tá indo pro online, a galera tá investindo em tecnologia, a gente precisa fazer o mesmo. Só que a velocidade que essas grandes empresas conseguem dispor de tecnologia tá descompassada com a da Cris Modas. Porque a Cris Modas, ela, com muita dificuldade, ela consegue pagar o aluguel do mês. Agora, aqui dentro do Brasil, você tem vários segmentos que vão ir no mesmo lado, na mesma situação. Então, esse é um problema, mas não é um problema talvez dos grandes, porque eles possuem diversos modelos de negócios dentro de apenas alguns negócios. Então, a partir do momento que lá na Cris Modas ela começa a ver que ela tá perdendo, porque a galera vai lá para poder provar e compra online, e eu não vou entrar nesse mérito, nesse julgamento, ela começa a mandar uma pessoa embora, ela tem que fechar. E aí, observa que quando a Cris Modas manda 3 funcionários embora, porque agora ela vai ter um movimento menor, são 3 pessoas desempregadas no mercado de trabalho que vão gerar um custo social, um custo econômico, que é o quê? Elas vão contribuir menos nos impostos, elas vão consumir menos, elas vão também contribuir para o efeito de redução salarial. Como assim? A partir do momento que você tem mais pessoas desempregadas, você tem mais pessoas que estão se sujeitando a pagar. E aqui eu não estou falando sujeitando de forma pejorativa, não, tá? Elas estão se sujeitando a receber um salário menor para fazer uma atividade. Então isso é muito importante na hora de pensarmos em importação e exportação. Então eu não estou entrando aqui se é bom, se é ruim. A gente precisa, como analista de economia, a gente precisa enxergar todo o movimento de forma unilateral e sem fazer nenhum tipo de julgamento precipitado, sem falar dos dados. Quando a gente vai para um outro patamar, que é analisar, por exemplo, a ótica do consumidor, óbvio que é muito importante para algumas pessoas comprar desses locais, porque muitas delas não têm acesso. Daí o Arthur Lira falou, é só a galera da classe A, da classe B que compra. Aí o Lula já falou que é a galera mais pobre. Eu, particularmente, eu acho que seria uma classe média. E aí, óbvio, a gente precisa também se localizar como pessoas economicamente ativas e entendermos onde estamos. Porque pode ser que você não seja pobre como você acha que você seja. Não estou falando que você seja rico, mas você não está na classe E, na classe D, por exemplo. Então é muito importante fazer também essa distinção, porque talvez você não tenha a situação financeira que você gostaria de ter, mas você tem um poder aquisitivo interessante. Inclusive, boa parte dos acessos à informação, à tecnologia, vem de pessoas que não estão dentro da situação de pobreza, que são poucos dólares ali por dia, que de fato, boa parte de nós não estamos dentro. Então, quando a gente analisa essa questão, a gente está sendo penalizado, porque a gente está pagando mais imposto. Só que, ao mesmo tempo, existem uma gama de produtos que, mesmo com imposto, ainda vai ser mais barato do que comprar na mercadoria interna. Na minha humilde opinião, esse tipo de barreira tarifária, esse tipo de imposto, não vai adiantar de quase nada. Principalmente se não continuar ainda atrativo para as pessoas comprarem internamente. A diferença é que agora a gente está pagando mais imposto. Só. A partir do momento que você vê que aquilo dali que você está fazendo, aquela estrutura que está sendo desenhada, vai fortalecer o nosso mercado interno, faz sentido. Porque aí a pessoa deixa de comprar da Shein para comprar na Cris Modas. Cris Modas consegue contratar a galera e ficar de boa, pagar o aluguel dela. Agora, se mesmo comprando da Shein fica caro e ainda fica mais caro do que estava antes, você concorda comigo que eu estou só aumentando a escala do meu imposto que eu estou pagando? Então, no final das contas, um pedido que foi feito pelo lado empresarial, pelo atacado, varejo daqui de dentro do Brasil, joga a população aos tigres, aos leões. Porque, no final das contas, não melhora para eles e só piora para a gente. Se porventura fosse pensado esse tipo de política de uma forma horizontal, como que ela seria desenhada? De um lado, você melhora a qualidade e o poder de compra das pessoas, dos trabalhadores como um todo, com medidas como
a valorização do salário mínimo, melhoria nas condições de trabalho, auxílios refinados a ponto de gerar condicionalidades para as pessoas saírem da situação de pobreza, melhoria na política industrial e desenvolvimentista dentro do Brasil. Você, do lado da galera, da população, você aumenta o poder de compra daquela pessoa. Então, ela pode escolher não ficar comprando de fora, ela pode comprar de dentro. Porque ela vai ter dinheiro para aquilo, para poder comprar ali na hora. Hoje, as pessoas deixam, né? Há uns anos atrás, comprar da Shopee que era complicado, né? Que você comprava às vezes da Shopee AliExpress, você esperava, sei lá, 2 meses para chegar os negócios. Hoje não. Hoje, às vezes, você pede coisas da China, chega muito mais rápido que você comprar coisa aqui do Rio de Janeiro. E aí é onde eu quero chegar. Do outro lado, você promove políticas para fazer com que o preço aplicado aqui no mercado interno seja focado em melhorar a competitividade. Então, a geração de crédito, aperfeiçoamento, melhoria e capacitação, desenvolvimento tecnológico, redução de tributos, incentivos, para que essas pequenas empresas tenham capacidade de estar na briga da competitividade de maneira alinhada. Porque se ficarmos nessa brincadeira de sobe barreira tarifária, tira, bota, não sei o que lá, a gente está só tratando dor de cabeça com Dorflex, que é o que eu costumo falar às vezes. Que é o quê? Você está tratando um sintoma, você não está tratando a causa. Às vezes aquela dor de cabeça é por causa de um estresse, é por causa de um problema, uma batida na cabeça, tá expondo a claridade, enfim. Só o Dorflex não vai adiantar. E é o que acontece aqui. Então você tem, de um lado, o setor empresarial, que tem uma reclamação que é legítima, a gente precisa concordar com isso. E do outro lado você tem a galera que não quer pagar mais. Justamente porque se a gente estivesse pagando mais caro e de fato estivesse ajudando o mercado interno, ok. Mas a gente só está pagando mais caro na boa parte. Porque ainda com os impostos compensa comprar de fora. Então você observa que a gente está só fazendo um direcionamento de imposto para a mão do governo. Então, nesse ponto aqui que moram minhas críticas quando a gente está falando sobre taxação de produtos importados. A gente precisa proteger o mercado interno? Precisamos, com certeza. Só que, se a gente conseguir visualizar que, olha, só comprar de fora a gente vai desabastecer aqui dentro. Então pode ser que isso uma hora chega na gente. Igual a Cris Modas, pode ser que alguma hora chega para você aí que trabalha, sei lá, como social media. Às vezes você é social media da Cris Modas, você vai perder, porque Cris Modas, né? Aí, por sua vez, você que, sei lá, tipo, na sua casa, tem 3 pessoas que você ajuda, que você sustenta. Aquelas pessoas vão consumir menos comida, vão viajar menos, enfim. A economia, ela é cíclica. Então, é como um efeito borboleta. Vai aqui, às vezes um bater de asa aqui causa um furacão lá embaixo. Então, a mesma coisa, a mesma concepção a gente tem que ter nesse momento. O que sempre é importante é visualizar de uma forma que seja duradoura. Como assim? A barreira tarifária é muito simples de ser imposta, como eu falei. Nesse ponto, fazer essas mudanças leva mais tempo, é mais burocrático e é mais trabalhoso. E, inclusive, envolve redução de lucro dos empresários. Porque aqui, pela lógica que eu segui, parece que eu tô falando, nossa, os empresários são gente boa, legal, papapá. E não estou falando que não são. Mas eu tô falando que aqui também existe essa discussão de, tá, até que ponto existe uma lucratividade, e aí eu tô falando basicamente dos maiores, né? De deter esse mercado, de ficarem no domínio sobre ele. Então é importante avaliar esses dois lados também. Só que saber que alimentar o mercado de fora pode gerar em desemprego, em queda de renda para mim, me dá esse conhecimento para conseguir enxergar que eu preciso estar aqui com a minha economia interna aquecida. Então, para ter esse ambiente plural de várias empresas funcionando, sem perder espaço no mercado internacional, também é preciso ter política pública focada na pequena empresa, no pequeno negócio. Mas que seja a longo prazo, não seja algo pontual, específico, enfim, período eleitoral, por exemplo. E aí que entra essa questão. Muita gente não quer fazer esse tipo de política, muita gente não quer ter esse tipo de trabalho. E é por isso que eu sempre falo que a gente tem que aprender a votar. Porque, afinal de contas, a gente precisa ter as nossas demandas, os nossos interesses sendo defendidos. Então, se porventura a gente escolhe um congresso que não consegue alinhar essas ideias, não consegue perceber essas necessidades,
a gente vai sempre estar tomando Dorflex para uma dor de cabeça que representa uma doença muito maior. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui a sua opinião, o que você acha. Compartilha com alguém também, porque eu tenho certeza que mais alguém que você conhece vai ficar com dúvida sobre isso. E esse é um debate que precisa ser continuamente discutido, porque afinal de contas, economia é isso. Não existe uma resposta certa, não existe uma resposta errada, existe debate, existe reavaliar a rota, analisar, enxergar 2 vezes, pegar dados, e aí sim a gente vai tentando tomar as decisões mais eficientes e mais coerentes de acordo com aquilo que a gente pode. Beijo no coração, boa semana e até mais.